Salve, salve, Rede Super! Começa agora mais um programa, agora é com eles, e nós vamos falar sobre o homem cristão brasileiro, mas sobre um aspecto muito especial, porque aqui nós somos românticos, os ogros também amam, então romantismo é a pauta desse programa, e eu te pergunto, será que o romantismo, ele saiu de moda, está assim, decadente? Sim ou não? Qual a sua opinião? Então fique ligado, porque o nosso programa, agora é com eles, já começou. É isso aí, meu pessoal, começando aqui esse programa especial para você e para sua família. Olha só, muitas vezes na nossa sociedade o que se prega é que o romantismo não é para os homens, que o homem ele tem o seu jeito particular, né? E também nós nem devemos demonstrar os nossos sentimentos. Será mesmo? Será que isso concorre ali ou coopera com o que a Bíblia diz para todos nós? É isso que nós vamos tratar nesse programa e eu quero cumprimentar aqui o meu nobre, querido amigo, gente boa, como falou no último programa aí que esteve conosco, inoxidável Felipe Barros. Sergi, que alegria estar aqui contigo. Filipão, beleza? Pois é, e assim, é um assunto tão pertinente para os dias de hoje, porque o machismo, na verdade, é que às vezes impede que o homem seja romântico, né? O romantismo não é coisa de homem, mas na verdade é demais e a gente precisa ser o tempo todo. E vai ser muito bom poder conversar com você de casa, com você, Serginho, com o nosso convidado, nossos convidados também, né? Claro, hoje com certeza. Hoje a respeito disso, com toda certeza. E eu quero dizer também que o meu querido amigo e parceiro nosso aqui, o nosso querido Léo Capuchin, ele está de folga, deve estar ali numa viagem internacional. Paris. Ali de repente fazendo um tour ali nas Ilhas Seychelles também. Por aí. Bem romântico ali, né? Nas Maldivas, com a Vanessinha, quem sabe não vem mais menina aí. Mais, trigêmeos, quem sabe agora, né? Seria assim, uma bênção para toda igreja, com certeza. Crescer e multiplicar e também está dentro do romantismo, hein, pessoal? Mas é isso aí. Agora, Filipão, vamos conhecer o nosso convidado aqui, que está conosco no estúdio, e eu quero que você conheça quem é. Roda. Alisson é contador. Ele é casado há 19 anos com Renata, com quem tem 2 filhos, Gustavo, de 16 anos, e Gabriel, de 11 anos. Ele é pastor e atua junto com a esposa no Ministério da Família desde 2008, onde ministram por anos o curso para casais bem casados. Atualmente é o pastor responsável pela Escola de Pais do Lagoinha Gerações na Matriz e líder da célula de casais. Olha só, que currículo espetacular, meu querido pastor Alisson, que bom tê-lo aqui no nosso programa, de homem, de macho para macho, tudo bem? Para mim é um prazer estar com vocês aqui, né? Prazer é uma responsabilidade. Programa que tem agregado aí a vida dos homens da nossa igreja e todos aqueles que têm acompanhado, né? Sobre temas interessantes como esse de hoje, não é verdade? Para mim é um prazer estar com vocês. Eu perguntei lá no início, e aí, assim, tá fora de moda o romantismo aí para o homem? O Felipe já tocou aí na questão do machismo. Como é que você está vendo essa parte aí? Fora de moda não pode estar nunca, né? Na realidade, o homem já tem... Pela história, o homem já tem uma grande dificuldade de demonstrar romantismo, de demonstrar seu sentimento ali à sua esposa, à sua namorada, né? Muitas vezes o homem ele vincula o romantismo, toda vez que fala assim, alguém romântico, vem aquela figura que a gente tem nos filmes, né? Nos livros, do homem com um buquê de rosas, abrindo a porta do carro, né? Carregando a esposa para entrar em casa. Isso vem na mente de todos, né? Mas o romantismo vai muito além disso. Isso é só parte do romantismo, né? E ele não pode ficar fora de moda porque ele é importante para a manutenção do casamento, manutenção do relacionamento, né? Mas realmente o homem tem uma certa dificuldade. Nos dias de hoje, a gente tem hora que tem a impressão que essa dificuldade tem aumentado, infelizmente. E é bom expressar esse romantismo, expressar as emoções, né, Felipe? Porque muitas vezes os homens pensam que ser romântico e ter que expressar pode ser que o livre de sentir emoções. Isso não é verdade, né? A gente vai sentir as emoções, a gente precisa externalizá-las de uma forma que alcance também o coração da nossa amada, daquela que
com quem nós estamos cortejando e viveremos cortejando. Não é assim? Com certeza. O medo dessas emoções também tem contribuído para esse esfriamento aí, né? Eu sempre tento fazer uma relação dos assuntos cotidianos da nossa vida com a mudança de hábito das gerações. Então, a gente tem o romantismo visto por uma outra maneira pela sociedade como um todo há 30 anos atrás, até vou além um pouco, há 60, 70 anos atrás, quando meus avós se conheceram, quando eles, enfim, namoraram, se casaram, como que era a coisa vista naquela forma, a valorização da figura feminina, como que a mulher era blindada, né, naquele momento e respeitada de uma maneira, não que não seja hoje, mas de uma maneira diferente como hoje. Aí por isso que eu sempre faço esse paralelo com relação à questão das gerações. O que se foi perdendo com o passar das décadas, com o passar dos anos, e como que essa geração de hoje, como que os jovens hoje, sabe? Porque é diferente, por exemplo, a minha relação com a minha esposa. Eu já venho de uma outra criação que faz parte de uma geração onde eu comecei a namorar com ela com cerca de 20 e poucos anos. Nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás. Então, a realidade era uma outra completamente diferente da que é hoje. E hoje a gente tem uma sociedade com o advento da tecnologia e todas as novas formas de comunicação que começaram a existir para que a gente utilizasse, que mudou completamente o perfil. Você tem encarado isso hoje nos gabinetes, no dia a dia com as pessoas das famílias que vocês aconselham e acompanham? Essa mudança de realidade hoje é uma preocupação do Ministério? Sim, porque, como você mesmo disse, né, as gerações vão mudando, né, e os costumes vão mudando, as formas de fazer vão mudando. O homem tinha uma forma de valorizar a mulher e a gente percebe que era uma forma até meio ríspida, né? Tinha os momentos em que eles procuravam valorizar com romantismo, mas tratavam com uma certa dureza, né, e indiferença em alguns casos. E os anos foram passando, as gerações foram mudando, e aí veio uma geração mais aberta, mais disponível para poder, assim, dividir com a esposa, com a namorada, de ser mais amigo, mais parceiro. E agora nós enfrentamos algo um pouco diferente, as mulheres mais à frente, né, dispostas a tomar a frente, estar na frente, não querem mais serem subjugadas, né? Então, às vezes, o homem, quando busca ser romântico, ele é mal compreendido. E isso faz com que o romantismo vá diminuindo naqueles relacionamentos, né? Ele quer demonstrar um certo romantismo à namorada, à esposa, à companheira, porém, ele tem uma certa insegurança, porque toda vez que ele tenta, às vezes, ser romântico, ele, como não é bem compreendido, porque ela quer se impor, ele deixa de agir da forma como ele até queria agir, né? A gente tem enfrentado essas dificuldades. E também, como se diz, né, os pais que não tiveram o costume de ter uma vida romântica, de dois romântica, os filhos não aprendem muito. Que os nossos filhos acabam que eles são nossos reflexos, né? Sim. Eu lembro bem que o nosso filho mais velho, o Gustavo, quando ele estava no, 5, 6 anos na escola, e uma vez ele pediu para levar flores para a professora. Posso levar? Mas por que ele pediu? Porque ele via eu trazendo para a mãe dele. Então, ele simplesmente queria imitar aquilo que ele estava vendo, né? E isso, então, é importante para que dê continuidade a essa questão desse romantismo, o pastor falou sobre demonstrar emoções, né? Uhum. O homem tem essa dificuldade de expor as suas emoções. Sim. É como se ele fosse se sentir mais fraco, mais enfraquecido, né? Abrir o jogo. É algo que a gente precisa trabalhar assim. A gente tem encontrado diversos casais com situações desse jeito. E é tão interessante quando você coloca isso aí. São 2 pontos que são talvez as principais barreiras aí para que o homem demonstre o seu sentimento. Um é essa timidez. E o segundo é o medo de, demonstrando ali o seu romantismo, demonstrando a sua sensibilidade, ele vá se tornar vulnerável. E aí sujeito a situações. Mas não é aí que a gente tem que fazer a ponto de
nos fragilizar. Muito pelo contrário. Quando você demonstra o amor, você demonstra esse sentimento, você deseja agradar, primeiro, você está sendo leal consigo mesmo. E depois, você vai poder ali usufruir dessa emoção, porque ali passa a ter coragem. Para muita gente isso vai precisar de coragem. O Felipe disse, uma geração aprendeu, a outra já está perdendo e a outra vai perder. E aí a gente precisa dessa coragem para poder demonstrar os sentimentos aí, e isso também nos permitirmos esse prazer, né, desse bom sentimento. Filipão, Alisson, vamos colocar a gente aqui na nossa conversa? Colocar mais um aqui? Com certeza. Você já foi lá em Vitória, lá no Espírito Santo, Felipe? Já tive lá. As praias, tem umas praias bonitas. Praias maravilhosas. Assim, tudo, né? tudo. É parte de Minas Gerais, né? Não é não, Alisson? As praias de Minas ficam no Espírito Santo. Você falou muito bem. Então, quem nós traremos agora para essa conversa é o idealizador do projeto Eu Escolhi Esperar, o nosso querido pastor Nelson Júnior, que também é escritor, palestrante, seria o nosso senador ali no Espírito Santo, e é um cara bacana, simpático, de um sorriso espetacular. Meu pastor Nelson, seja bem-vindo à nossa prosa, tudo bem? Olá, tudo bom? Que alegria, pastor Serginho, estar te reencontrando aqui, ainda que de modo virtual. Verdade. Obrigado à Rede Super por esse convite, de participar do programa. Me sinto em casa. Quero cumprimentar aí os nossos convidados, né? O Filipão e o pastor Alisson. Isso. Prazer aí estar com vocês também. E é sempre uma grande alegria, né? Aqui nós temos a Lagoinha Vila Velha. Um beijão para todo mundo aqui da Lagoinha Vila Velha. O pastor Anderson, um grande amigo aqui, né? Volta e meia estamos juntos aqui em Vila Velha. E para mim, assim, falar... É um prazer falar aqui na Rede Super. É maior ainda, com amigos, fica então show de bola. Vamos para frente. É isso aí, Nelson. E você sabe que aqui é sua casa, né, cara? Então a gente tá junto aí nessa batalha e hoje aqui vamos estar falando sobre esse romantismo. Consideramos aqui algumas coisas, você deve ter participado aí, ouvido aí o que a gente estava falando. E a sua perspectiva, principalmente a respeito daquilo que você tem feito, do ministério que tem exercido ao longo desses muitos anos, até visando o preparo ali para um relacionamento bacana, Nelson? Acompanho aí a fala, né? Todo mundo aí com experiência e bagagem, né? Pastor Serginho aí que trabalha com família há muitos anos, pastor Alisson aí fez uma boa introdução. Essa é a realidade. A gente hoje tem a questão geracional. As gerações, elas encaram cada situação de forma muito diferente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu namorava a Ângela, lá quando éramos jovens, né, alguns atos de romantismo meus naquela época eram bonitos. Por exemplo, eu fiz uma declaração pública de amor para ela. Na época, isso era comum. Né? Hoje as minhas filhas, elas vêm e falam assim, Deus me livre se o meu namorado fizesse uma declaração de amor para mim pública igual você fez para minha mãe. Então as coisas mudaram, a percepção de mundo também. Uma das coisas que a gente que trabalha com casados aí, todos nós que estamos no programa, e para você que está nos assistindo aqui na Rede Super, existem aí a questão das 5 linguagens do amor. Para você que está assistindo e não conhece, convido você, tem vasto material sobre isso na internet, as 5 linguagens do amor. É um clássico para quem trabalha com casados. E eu cito as 5 linguagens do amor para falar de romantismo, que muitas vezes a gente é mais simples ser romântico do que imaginamos. Às vezes a gente não está funcionando na mesma frequência, né, do nosso cônjuge. Então, de fato, nós homens somos, assim, por natureza, mais recatados, né? Somos estimulados desde a infância a não expressar nossas emoções. Isso é uma coisa que nós carregamos para a vida e começa na nossa infância. A maioria dos homens são criados assim. O segundo fator é, muitas vezes, que nós homens não conhecemos, né, a linguagem de amor, né, da nossa parceira, da nossa esposa, namorada, noiva. E eu criei também uma tese que é o idioma do amor. Tem as 5 linguagens do amor, mas existem também os 2 idiomas do amor. Nessas linguagens, você tem que saber falar o idioma certo. E existem 2 idiomas, o idioma do homem e o idioma da mulher.
né? Muitas vezes, o que acontece? A frustração nos casamentos, nos relacionamentos de uma forma geral, o que eu tenho percebido aí na nossa prática pastoral. É que nós, homens, muitas vezes, nós queremos entender a mulher com cabeça de homem, e isso não dá certo, né? E é muito frustrante para muitas mulheres, muitas esposas se frustram no casamento. Por quê? Porque ela quer se comunicar, ela quer interagir, ela quer se relacionar, e ela cria expectativas em relação ao homem com cabeça de mulher. E no casamento é como falar 2 idiomas. Então, para exemplificar aqui, devolver a bola para vocês. É como se você fosse mudar para a Escócia, né? Se você for mudar para a Escócia, você precisa aprender o básico de escocês, senão você passa fome, né? Então, assim, casamento é a mesma coisa. A gente precisa aprender a falar os 2 idiomas. Existe o idioma do homem e o idioma da mulher. Muitas vezes, as mulheres acham que os homens não são românticos, mas porque muitos homens são românticos no idioma do homem. Então, que muitas vezes tem homens que fazem coisas que só faz pelas suas amadas, mas ela não entende aquilo como um ato de amor, um ato de carinho, de romantismo. Mas na cabeça do homem por quê? Porque cada um está funcionando na sua frequência, falando o seu idioma. Então, homens, né, para falarmos de romantismo, temos que aprender o idioma das mulheres no romantismo. E mulheres que estão assistindo, esposas, namoradas, mães, isso serve para tudo na vida. Quando a gente se relacionar com o sexo oposto, as mulheres precisam aprender a falar o idioma do homem. Por quê? Porque muitas vezes o homem está sendo até romântico, está sendo até carinhoso do jeito do homem, né? E a mulher, ela quer receber carinho com a mentalidade e no idioma da mulher. Então a gente tem que só equalizar essa frequência aí, que isso aí já vai nos poupar muito aborrecimento dentro do nosso relacionamento. É verdade. E pensando aí nessa história dos idiomas, né? Claro que o vocabulário e o glossário do idioma feminino é muito maior do que o do masculino, não é, Nelson? Muito mais vasto, né? Porque o idioma do homem é simples, é sim ou não, né? Da mulher, às vezes, quando ela fala não, ela está querendo dizer sim. E às vezes você faz uma pergunta para ela, ela diz sim, mas na verdade é não. Por exemplo, amor, eu posso ir jogar bola com meus amigos hoje? Ela fala, pode, ela está dizendo sim, mas dependendo do sim que ela dá, é não. É melhor não ir. Né? E às vezes o não dela, ela está falando não, mas ela quer. Então, amor, você precisa de alguma coisa? Não, não preciso de nada. Mas às vezes ela está dizendo sim, eu quero que você fique aqui, você me ajude a lavar a louça. Então, o vocabulário, pastor, realmente uma boa observação, os idiomas são bem diferentes. E a gente pensando aqui também, Nelson, Felipe e Alisson, por exemplo, nós temos um livro na Bíblia, o livro ali de Cantares. Gente, se você pegar aquele livro ali, lê-lo, meditar, se você aplicar muito do que está ali, você já consegue ter ali um padrão de sensibilidade para mostrar, para ter, e não incorrer naquele erro de achar que o cônjuge, a parceira, a namorada e tudo, sabe exatamente o que você pensa. Porque quando a gente demonstra esses sentimentos, a gente faz pelo outro, como o Nelson disse ali sobre... Tem coisa que o homem só faz para a amada, né? É uma forma também de dar segurança no nosso caso aqui dos homens, dar segurança para as mulheres sobre o que nós sentimos. E elas precisam disso, né? Acredito que sim. E eu acho interessante que ele falou sobre a linguagem do amor, né? E isso é realmente algo que precisa ser prestado atenção no relacionamento. Porque às vezes você está querendo demonstrar seu romantismo da sua forma, da forma como o homem demonstra. Geralmente ali, naquele que imagina que está agradando a sua amada. Só que a linguagem que ela recebe, aquela mensagem, é outra, né? Às vezes o homem gosta de chegar com flores. Tem mulher que não gosta de flores. Ela só gosta de presença, de atenção. Às vezes o homem quer chegar com toque, né? E tem mulher que ela não gosta do toque, ela precisa daquela palavra de afirmação, né? Então o romantismo tem que observar, para a gente ser romântico de forma efetiva, a gente precisa observar aquilo que realmente agrada a nossa amada. Caso contrário, a gente está só gastando tempo e recursos, né? Antes do Serginho apresentar o pastor Nelson, eu tinha pensado em falar algo que ele falou. E não é todo dia, pastor Nelson, que a gente pensa em algo que
que um cara desse nível vai falar, né? Eu sou fã do pastor Nelson demais, do projeto que você desenvolve já há tantos anos, tão bem feito, que abençoa tantas pessoas. E você tocou no assunto que é no que eu acredito. Eu comecei, inclusive, aquela hora falando a respeito disso, a diferença de comportamento das gerações e como que isso teve uma curva muito acentuada com o crescimento, né, da questão da tecnologia, como que isso mudou completamente a nossa forma de interagir com as pessoas, inclusive de sermos românticos. E o exemplo que ele deu, parecido com o meu, eu ia falar sobre abrir a porta. Que abrir a porta é uma coisa que... Abrir a porta do carro, abrir a porta da casa, que era muito comum, né? Um símbolo ali de romantismo, quando o homem descia do carro e abria a porta para sua amada ou da casa, né? E totalmente em desuso hoje. Só que essa mudança de comportamento, ela foi mais rápida do que o tempo de aprendizado da nova geração. E aí, pastor Nelson, a pergunta para você que nesse aspecto convive com jovens todos os dias, né? Dentro do ministério que vocês fazem, o Alisson também. Como a nova geração, como os homens mais jovens de hoje, que estão lidando com essa nova forma de comportamento, eles precisam lidar com isso para poder conseguirem vencer essa barreira, vencer esse gap e serem românticos também, mesmo talvez sem ter que abrir a porta do carro ou ter que, como ele citou, né, fazer uma declamação pública para sua amada, o que deixaria ela com vergonha, porque os costumes das mulheres mudaram. Como fazer isso? Por favor. Obrigado aí pelo carinho, viu, Filipão, das palavras, aí fico sempre emocionado. É um desafio, porque o que acontece hoje? Respondendo a sua pergunta de forma muito direta, né? Hoje, trabalhando com as novas gerações, né, eu escolhi esperar hoje, pega um público aí de 18 a 30 anos de idade, é uma geração assim, diferente da minha, né? A gente tem muitos desafios. Eu costumo sempre dizer para os casados que romance, de um modo geral, sai para casado, para namorado, não é dirigir um carro automático, é pilotar um Boeing, né? Então, assim, para você manter um Boeing no ar, você exige uma série de capacidades, né, desenvolvidas, treinamento, de horas de voo. A gente só vai se entendendo no relacionamento assim. Quanto mais tempo nós passamos juntos, mais nós nos conhecemos. E um avião, por exemplo, ele não cai por um motivo só. Existe um conjunto de fatores que derrubam um avião. Nos romances é a mesma coisa. Eu queria jogar só assim um combustível nessa conversa, porque aí nós vamos falar sobre essa questão realmente das gerações, as coisas mudaram, é que há uma coisa que me preocupa muito como pastor, é um assunto sensível, porque nós estamos na televisão, isso vai para a internet, né? Isso aí a gente fica assim vulnerável ao cancelamento. Mas eu preciso, falando sobre romantismo, eu preciso citar um ingrediente que é a cultura do feminismo atual, né, que tem sido um grande desafio. Por exemplo, vocês citaram aí, não sei se foi o pastor Alisson ou você, Filipão, sobre abrir porta de carro e tudo mais. Novas gerações, mulheres acham isso, tem mulheres que acham isso ofensivo, tipo, eu não preciso que um macho abra a porta para mim. Então, eu tenho percebido também que muitos homens hoje, eles se sentem muito confusos nas novas gerações de como deve se relacionar com uma mulher, porque ele acaba não sabendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Recentemente existem discussões sobre, por exemplo, se você chama uma moça para sair, quem paga a conta, Nelson, quem não paga. Você paga a conta para a dona Ângela? Você paga a conta lá do jantar para ela? Aquela rapaz, se eu não pagar, eu não tenho nem mais cartão. O cartão já é dela. Aí, tá vendo? É essa discussão que a gente precisa levantar, sim. É o que você falou. Recente aí, se paga ou não paga a conta. Eu acho que isso aí também é o mínimo. E outra coisa, a gente pode levar isso também a bom termo, né? Num bom senso, né, Nelson? E eu não sei quanto a vocês aí, gostaria até de ouvi-los mais, né, sobre isso. Hoje, por exemplo, eu percebo que as mulheres hoje, as moças, as mais jovens, reclamam que os homens estão sem iniciativa.
Isso é fato. A pergunta é, será que eles estão sem iniciativa? Será que hoje as mulheres, por conta de mais liberdade, né, que as mulheres conquistaram culturalmente falando, né, será que as mulheres também elas não estão, em palavras do idioma do homem, tá? Será que elas não estão para frente demais? Né? Alguns homens, eu vejo rapazes hoje que não sabem abordar uma moça. Né? Porque ela, na verdade, não é porque ele não sabe abordar, ele não sabe como ela reagirá à abordagem dele. Então, hoje nós temos esses conjuntos de fatores que muitas vezes também a gente acha, romantismo, saúde e moda, mas as novas gerações... eu vi um dia desse, estava atendendo um atendimento pastoral e estava um cara, tem 35 anos, está buscando uma mulher para casar e ele está falando das dificuldades que ele é um cara que ele se acha romântico, né, para os padrões dos homens, esse negócio, e aconteceu isso, ele foi abrir a porta para a moça da igreja, a primeira vez que eles estavam saindo para se conhecer, ele quis ser educado, né, e tal, e ela deu um fora, falou, você acha que eu não tenho mão para abrir a porta para mim? E ele tomou um susto e a partir dali ele já não sabia como proceder até o final do jantar, ele 35 anos, ela 32 anos, né, e enfim, nós temos também esses fatores hoje que chegaram, hoje questões ideológicas, sem querer aprofundar e polemizar, mas hoje uma das coisas que me preocupa muito realmente é a influência desse feminismo progressista, né, que influencia os nossos jovens, porque os nossos jovens, as meninas evangélicas hoje, os homens evangélicos hoje, solteiros, eles passam mais tempo na universidade do que na igreja. Né? Então, as influências hoje das novas gerações, eles ficam mais expostos hoje fora da igreja do que a cultura do reino de Deus. E são novos tempos, né? E são desafiadores. Eu queria até ouvir vocês sobre isso e devolvo a bola aí para o estúdio. Ô, Nelson, sobre esse assunto, a gente vê a história mesmo aí do Boeing, dos múltiplos fatores que fazem com que esse Boeing ele caia. Por exemplo, a validação dos pais em relação ao filho, a questão da modelagem ali para o filho. Porque muitas vezes a figura do pai está sendo esvaziada dentro da família. Hoje, em termos de Brasil, 60% dos lares, eles são chefiados por mulheres. Mais de 60% do orçamento das casas estão vindo das mulheres. Então, acaba que o menino crescendo nesse ambiente, ele vai perdendo um pouco dessa segurança de ser o macho, de ser, entenda bem, com muito carinho, de ser o predador, de ser o caçador, aquele que vai adiante. Por isso que vem essa réplica do lado das meninas que atestam que os homens estão sem iniciativas. Mas por quê? Porque não tem essa validação da emoção, esse reforço positivo de casa, porque a figura do pai, a do homem. Falamos do feminismo e o objetivo principal do feminismo é esse, é anular essa figura do homem, não é? Por exemplo, como você falou lá, nós precisamos de nos conhecer, Nelson, até para falar falar os idiomas, né, que você colocou aí. Eu acho muito interessante, estava pensando aqui, por exemplo, quando a Bíblia nos fala assim, maridos, amai vossa mulher. É da natureza do homem essa passionalidade, essa sensibilidade? Não. Então Deus é o mesmo que Deus estivesse dizendo, Serginho, saia do seu quadrado de ogro sexual e pula para o quadrado dela, para você saber amá-la como ela quer, merece e precisa. E ao contrário, mulher, sejam submissas ao seu próprio marido. Pessoal de casa dando arrepiado. Século XXI, a mulherada submissa, isso não existe, não sei o quê. Tá vendo? Submissão é um privilégio. Por quê? Submissão, ajudar na missão. Qual que é a missão do marido? Não é amar? A mulher vai ajudá-lo a amá-la. E aí ela então passa, racionalmente, ela sai daquele contexto passional, emocional, emotivo, sensível, para ir para aquela condição onde ela consegue assertivamente fazer isso para o homem. Se isso tem na figura do papai e da mamãe, as crianças, a nova geração, a próxima geração, virá com um padrão, não é? Por exemplo, na minha casa, no aniversário dos meus filhos, eles fazem aniversário no mesmo dia, são 3 anos de diferença. O meu filho, até hoje, leva
um café na cama para minha filha. Isso é romantismo? Não, isso é sensibilidade e é o cuidado, porque ele aprende com o pai. Ela também tem isso, porque aprende com a mãe. Então, a gente tem que colocar isso e bater nessa tecla exatamente para mudar esse conceito para essa próxima geração. E a única forma, a meu ver, de lutar contra essa agenda progressista de desconstrução da família e dos valores familiares, porque é isso que essa agenda quer fazer, desconstruir completamente. Quando ataca a figura do pai, da mãe, né, do homem, da mulher, diretamente, da maneira como está se atacando, é para desconstruir isso. Claro. Para que isso caia por terra, a gente sabe disso, isso já não é mais velado, isso já não é mais escondido de ninguém. Até mesmo porque a gente estava comprovando aí que essa condição do romantismo meio que se traduz numa condição de uma fragilidade do homem. E é muito pelo contrário, o romantismo é um atestado de segurança emocional. Não, é duas. Ela tenta mostrar que o homem é frágil, quando essa agenda toda que o pastor Nelson citou e que eu acho que a gente não tem que ter medo de cancelamento nenhum, não. É para isso mesmo que a gente foi chamado. Esse programa está aí para isso. O pastor Nelson citou. Ela tenta mostrar que o homem é frágil quando ele se mostra romântico e que a mulher é frágil quando ela aceita isso, porque ela é autodependente, ela é autossuficiente, então ela não precisa da ajuda de ninguém. Então, para lutar contra isso é só uma coisa, é fazendo o que a gente está fazendo aqui. A igreja falando a respeito do assunto, a igreja falando sobre o romantismo e em casa. Eu tenho 2 filhas pequenas. As minhas filhas têm que ver em mim um exemplo. Elas têm que me ver tratando... Eu falo lá em casa que tem que ser o vestibular. É isso aí. Né? Elas têm que me ver no dia a dia tratando a mãe delas da maneira como nós acreditamos que elas têm que ser tratadas. Então, é um desafio? Claro que é. Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a gente tem que se sacrificar em prol do outro para que essa próxima geração tenha os melhores exemplos e consiga superar. A melhor maneira com que nós, como igreja, poderemos construir algo novo, algo correto, né, é dentro de casa. A gente fala na igreja, é importante a gente falar, comunicar, explicar, ensinar e praticar. Né? Como o Felipe disse, a nossa casa precisa ser um lugar de aprendizado. A gente falou sobre um vestibular, né? É onde que eles precisam aprender. O homem a ser homem, o homem a cuidar da mulher, o que é amar a mulher, o que é respeitar a mulher. A mulher, a menina, o que é ser amada e respeitada de verdade, para não ser confundida e enganada pelo mundo, né? Quando os pais ali conseguem transmitir isso um ao outro na frente dos filhos, a gente percebe o quê? Que o homem ele acaba crescendo com força, crescendo com entendimento, crescendo com posicionamento, né? Enquanto a mulher, ela consegue desenvolver sabendo que quando o homem a trata bem, ele não está diminuindo ela. São questões de exemplo, né? Dentro de casa, a gente consegue ensinar isso para eles. Eu dei até no início um exemplo do meu menino imitando. Essa é a prática que a gente, como igreja, precisa estipular, né? Isso aí. Deixa eu só contar uma história aqui. Abre aqui para essa aqui, fazer favor. Vou levantar aqui, tomar liberdade. Pode? Uma vez estava em casa, num sábado, Nelson, feliz da vida, preparando meu sermão para o domingo, aquelas coisas todas, estudando, feliz da vida, lá no meu quartinho. Aí eu ouço o João Pedro, quando ele estava entrando na adolescência, falando alto com a minha esposa. Atenção, homens do meu Brasil. Eu saí do meu quarto, igual uma bala. Fui lá, fui na direção dele, olhando assim no olho dele, na menina do olho dele. Peguei ele pelos bracinhos assim, levantei, bati assim ele na parede. Não bati, não espanquei, não quebrei a parede igual o Loki com o Hulk, não foi isso não. Coloquei ele assim na parede e disse para ele, rapazinho, preste muita atenção. Você está falando assim com a minha namorada, a minha mulher, e eu não deixo homem nenhum desrespeitá-la. Então você não pode fazer isso. Segundo, ela é sua mãe, você não pode desrespeitá-la. Foi um momento tenso, de crise. Mas ele aprende o quê? O que eu ensino, por exemplo, para o meu filho? Que o homem protege a sua mulher. O romantismo, a gente também confunde a ideia do romantismo como se a gente também apequenasse o conceito colocando só na conquista. Não, mas o romantismo é um estilo de vida, né? Falamos aqui. Exatamente. Por exemplo, na calçada, tá andando aí na calçada, no calçadão em Vila Velha, meu querido Nelson e Ângela. Casal lindo, gente, sensacional. Deus foi generosíssimo com o Nelson. Aí,
A Ângela vai para o lado de dentro da calçada ou pelo lado de fora? Ensina ao meu filho que o homem vai do lado de fora porque ele protege a mulher. São essas coisas que, para o cotidiano, tornam o homem seguro desses atos sem fragilizá-lo ou feminilizá-lo e também mostra à mulher que isso é privilégio para ela ter essa proteção, esse cuidado, esse carinho, né? É verdade. É algo que eu procuro praticar. É algo que eu procuro praticar. Né? Sobre que vai caminhar, a gente faz uma caminhadinha e aí eu falo com ela, vai no passeio porque eu não estou te vendendo, não. Você é minha. Então, fica aqui. É sempre aquela questão de proteção. O Serginho falou algo interessante sobre que a gente minimiza o romantismo à conquista. Né? E o homem, infelizmente, falha nisso. Ele pensa na conquista antes quando ele quer namorar. E aí ele pega e procura ser romântico com aquela mulher que ele tem interesse. Ele conquista ela. Né? Ele procura ser romântico sempre quando ele está buscando algo. A gente tem até aquela fama, né? Que o homem chega mais doce perto da esposa, vai, já vi que hoje você está, né? É aquele negócio todo. Porque acaba que o homem falha e vincula nisso. Enquanto que, na realidade, tem que ser um estilo de vida. Né? Até porque isso aí, no meu modo simples, né, e ogro de pensar, eu penso que isso é corrupção. Olha, é verdade. Eu só ofereço para minha mulher algo que eu quero em troca. E isso passa a ser um sentimento orgulhoso, egoísta, egocêntrico, narcisista, e a gente não pode caminhar isso, né, Filipão? Que acaba fazendo mal, né? Faz mal para o homem, faz mal para a esposa, faz mal para o casal, para a família, de uma maneira geral, acaba fazendo mal. E o reflexo na vida dos filhos é exatamente esse. Ele vê aquilo daquela forma que ele está assistindo ali. Então ele não vai levar para o relacionamento dele algo mais saudável. Com certeza. Pastor Nelson, já queremos agradecer você muito pela participação aqui. Eu quero só colocar um último assunto aí para você poder trazer para a gente, que é... A gente falou muito sobre as gerações, falamos muito sobre os mais jovens, mas eu acho que essa mudança toda de tecnologia e de comportamento afeta todo mundo, né? Eu mesmo fui afetado por essa mudança e a gente hoje tem esse negócio aqui na mão com o WhatsApp, que aí você, às vezes, faz muito mais coisas do que fazíamos no passado, né? Quando a gente não tinha essa facilidade da comunicação. Então, multitarefa, está o tempo todo fazendo. Vocês todos são assim, eu tenho certeza que todos são assim. E vocês estão em casa também. Tô querendo ser. Você é multitarefa, está fazendo um tanto de coisa, e aí começa a faltar tempo. E aí eu percebi com a minha esposa que eu precisava fazer alguma coisa para ter esse tempo de qualidade com ela mesmo, né? E foi uma decisão que eu tomei de colocar. Ela falou assim, não, faz o seguinte, me coloca na sua agenda. Eu falei, ok. Coloquei ela na agenda, tem um dia na semana que está lá escrito o nome dela. Toda semana aquele dia à noite está travado para que a gente faça alguma coisa. Ou para que a gente vá jantar, ou que a gente vá no cinema, alguma coisa assim. Esse é um bom caminho, meu pastor? Me responda, por favor. Olha. Gostei aí da solução, né? Gostei da saída. Parabéns aí pela iniciativa. É verdade, nós vivemos dias muito corridos, né? Dias aí que a rotina de vida que nos é imposta hoje é um ritmo de vida muito diferente de muitos anos atrás. E nós precisamos nos reinventar sempre, né? Então, aqui em casa a gente tem um compromisso semanal. Eu saí com a Ângela para toda semana nós temos o nosso tempo juntos. Já é agenda de compromisso, né? De tarefa a ser feita, a ser cumprido. É claro, para um momento de qualidade, de tempo juntos. E também agendei horas, né? Parece uma coisa assim muito formal, né, quando a gente fala isso, igual você falou, colocou na agenda, mas isso são pessoas que têm meta e têm propósito de vida, né, e a gente, muito mais chance da gente ser assertivo. Então, eu também coloquei aqui, dá tempo, o momento com as minhas filhas, né, então uma vez na semana eu paro para ver um filme, para ver um seriado, alguma coisa junto com elas, e uma programação em família, né, onde eu posso dar meu tempo de qualidade voltado para as três, né? E nesse tempo de qualidade excluir isso aqui, né? Não é só colocar na agenda, mas também excluir os smartphones, senão ficar todo mundo no restaurante assim, né? Verdade. No tablet. É uma coisa que eu me policiei. Então, são novos tempos, a gente tem que se adequando, se adaptando, e acho sábio, né? Tudo aquilo que, todo hábito, toda prática, todo comportamento, né, que some para o fortalecimento dos relacionamentos, né, que agreguem valor aos relacionamentos, são bem-vindos, né, e precisam ser praticados.
Sensacional. Meu querido pastor Nelson, eu quero agradecer a sua presença. Eu vou pedir ao meu querido Arthur, vou ficar aqui bem do lado do monitor aqui. O Arthur vai tirar uma foto, porque eu tô com saudade demais desse homem bonito, gente boa aqui. Pastor, obrigado pela participação. Eu vou fazer uma aqui para te ajudar. Ó. Isso. Olha aqui, Serginho. Aí, 3, 2, muito bom. Ao vivo. Foto É isso aí, ao vivo. Nelson. Brigadaço aí pelo carinho conosco aqui na nossa Rede Super. Obrigado com o carinho conosco, né? Lagoinha de forma geral. Beijo para você, para a Ângela, para suas princesas aí. Valeu demais. Foi riquíssima a sua participação. Obrigado, meus amigos. Muito bom estar com vocês. Um beijão e até a próxima. Convidem sempre, que eu escolhi esperar. Valeu, meu pastor. E de volta estamos com o nosso programa agora com eles falando sobre o romantismo. No bloco anterior nós falamos com o pastor Nelson lá do Ministério Eu Escolhi Esperar. E agora nós temos aquela opinião feminina. Vamos ver o que as mulheres, ou o que esta, representando as mulheres, falará para a gente, e quem nos dá o depoimento é a nossa querida pastora Isa Coimbra. Olá, homens de Deus! Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho, né, nesse contraponto, num tema tão importante, que é exatamente isso aí que vocês estão falando, né? A importância desse marido, desse homem, ser romântico, acessível, sensível à sua esposa. E é por isso que eu quero ler um texto aqui com vocês, que está em Efésios capítulo 5, no versículo 25, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique. Se eu tivesse lido o texto anterior, a gente ia ver a mulher também na sua função ali, né? De estar na submissão, de estar na mesma visão, na mesma missão que o marido. Mas como é importante para que a mulher também esteja nesse lugar que tantos homens desejam, né? Que é um lugar de honra, assim, de respeito. Quando o homem também, ele está a ponto de ser sensível à sua esposa. Jesus é o exemplo disso aqui. Ele foi esse que se entregou pela igreja, e essa entrega de Jesus, uma entrega da sua própria vida para a igreja, é o exemplo desse marido que então se entrega diariamente pela sua esposa. E essa forma de se entregar é muitas vezes ouvindo a sua esposa, é sim fazendo um carinho, é percebendo as necessidades dela, que às vezes para você são supérfluos, são banais. Para ela é importante um carinho, para ela você perceber que ela cortou o cabelo é importante, você perceber que ela fez alguma coisa diferente, que ela cuidou da casa, dos filhos. Tudo isso é manifestação de acessibilidade, de sensibilidade, de carinho e de entrega também. É tão interessante também porque ele fala, cada um de vocês, maridos, para com a sua esposa. Às vezes a gente, homem, você aí, é tão sensível para perceber e elogiar a esposa de outro, né? Mas o Senhor está falando que é para você perceber as necessidades da sua esposa. Então fica aqui uma dica, né? E um conselho de uma mulher casada, que entende também a minha função, mas que percebe e abre aí os seus olhos para que você mantenha o seu casamento saudável, que você perceba as necessidades da sua esposa, amando e sendo sensível às necessidades dela. Bacana demais, pastora Isa. Maravilhoso. Sabe as palavras, né? A Isa, que é a nossa pastora, né? Sim. Eu convivo com ela todo dia. Flavinho, querido, meu pastor Flavinho, esse sabe ser romântico, viu? Sim. Sabe, no dia a dia a gente vê em todas as atitudes. Recentemente tiveram a Liv, né, que foi a quarta filha deles, e a gente vê ali o Flavinho ajudando sempre com os outros filhos. Não é uma função só da Isa, ele também toma aquilo para si e ensina muito com a gente, ensina muito para mim sobre romantismo. Queridos demais, eu amo vocês. Bacana. Agora, Alisson e Filipão, a gente aqui no programa, a gente está falando desse romantismo, então eu quero convidar vocês e o pessoal de casa também para assistirem aí, para acompanhar um pedido de namoro que mostra que, de fato, o romantismo ainda existe. Confira. Vou pedir a menina aqui. Estou orando em namoro usando figurinhas da Copa. Mandei imprimir essa figurinha. Vou colocar ela no meio de um pacote e dar para ela abrir. Na cautela para ela não perceber. Implantando a premiada. Aquela disfarçadinha básica. Dei um migué fingindo que ia filmar para mandar pros amigos.
ao que a vida vai oferecer. O premiado ficou em O último. amor me contou de Tá você. chegando a hora. Ele me fez ficar parado. É esse. Quando eu vi o seu olhar, Ela não tava desconfiando. me fez ficar totalmente apaixonado. Já Não entendeu nada. medo de amar alguém, de me entregar. Mas é que Mão você nem tava faz tremendo. tão bem, me faz querer amar. A ficha caindo. O amor me disse que é tão bom amar. Então eu Deu escolhi tudo certo. amar você. E eu confesso. Sensacional, né, senhor? Palmas pro João, palmas. Sensacional, Serginho, muito Aqui, bom. você viu ali que o romantismo existe, você viu a tremedeira do rapaz, isso que é bonito. Mas vamos conhecer um pouquinho mais dessa história aí, para a gente tirar algumas dúvidas aí. E eu quero, então, convidar aqui o João Pedro para participar dessa conversa com a gente. Fala, senhor João Pedro Gonçalves de Oliveira, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. Tudo bem comigo. O senhor é seu pai, rapaz, presta atenção. Isso que eu ia falar, você já contou pro pessoal de casa que o João é Gente, seu... João, esse João aí, né, que pediu ali a moça em namoro, meu filhão lá, o João Pedro, 19 anos. Aí, Filipão, olha que muito rapaz bom, João. bacana. Bem-vindo aqui pro programa e a gente não poderia ter uma ilustração melhor de você fazendo isso e viralizando. Que legal poder mostrar para essa geração, para seus amigos, né? Para suas amigas, a galera da tua idade, que está todo mundo vivendo essa realidade, como que vale a pena. Conta pra gente um pouco como é que foi para você esse outro lado, né? As reações das pessoas que convivem com vocês, as mensagens que você recebeu, como é que tem sido isso para você? A repercussão do vídeo foi um pouco mais do que eu esperava, né? Então, depois que o vídeo estourou, muita gente veio falando, muita gente comentando, eu não esperava isso. Eu postei o vídeo assim, né? O vídeo eu fiz mesmo só para mostrar para os meus familiares, para os meus amigos, de uma forma mais resumida como que foi. Mas eu resolvi postar e no que eu postei deu essa repercussão toda. Foi aí que o pessoal ficou sabendo, foi aí que o pessoal começou a comentar, eles vieram comentar comigo. Como eu e a Duda, a gente já estava orando, já estava se esperando há 4 anos, muita gente ficou, né, não, finalmente, tudo, mas tudo correu dentro do tempo certo, tudo correu dentro do tempo que tinha que ocorrer, e foi muito abençoado, assim, foi muito bom. João Pedro, agora, por exemplo, nos comentários, tanto no seu TikTok, como no seu Instagram e nos outros portais que publicaram esse vídeo, né, reproduziram, muita gente estava perguntando assim, por que orar? Ou como que é isso? 4 anos pediu? Por que só agora pediu? Fala um pouquinho dessa experiência aí para o pessoal de casa. Legal. Algumas pessoas achavam que eu fiquei enrolando ela, né, durante 4 anos, que eu fiquei fazendo hora aí 4 anos, né. Outros, os que já conheciam, né, entenderam o propósito. Nos comentários que me perguntaram por que orar, por que esperar 4 anos e tudo, tanto eu quanto a Duda a gente pensa da mesma forma, que as coisas têm o tempo certo para acontecer. Quando a gente começou a gostar um do outro, a gente era mais novo, ela tinha 14 anos, eu tinha 15, a gente reconhecia que aquela ali não era a hora ainda de começar um compromisso, de assumir um relacionamento, porque a gente não tinha condição financeira, espiritual, né, intelectual, a gente não tinha maturidade ainda. Então, a gente esperou 4 anos por vários fatores, né? Seja por idade, também a gente esperou algumas coisas viabilizarem na nossa vida, como, por exemplo, começar a trabalhar, tirar carteira, essas coisas. E também porque a gente acredita que tudo que tem que ser feito na nossa vida, a gente tem que consultar a Deus antes, a gente tem que orar antes, né? Tem que ter um tempo ali de espera para não tomar decisões precipitadas, entendeu? Que possam me atrapalhar no futuro. Agora, quem que pega mais no seu pai? Quem que é mais duro com você? O seu pai ou o seu sogro? Não dou mole não, filho. Eu até quero fazer uma pergunta seguinte. Você foi inspirado, viu, de fazer uma ação como essa, de ser romântico desse jeito. Essa inspiração sua veio só de dentro de você ou é de exemplo que você vê de dentro de casa? Só responda se a resposta for boa, João, por favor. Se não, fight. A inspiração está aí do seu lado. Que legal. Tá no programa aí hoje.
muitas das atitudes, né, que eu tenho, muitos dos pensamentos que eu tenho acerca desse tema, né, de romantismo, casamento, namoro, relacionamento, vem graças ao meu pai e graças ao exemplo que ele dá e também aos ensinamentos, mas principalmente o exemplo. Meu amigo, como fala agora, hein? Eu até esperei você falar, porque como que mas fala isso agora? Eu acho que o programa ele tem esse objetivo de levar essa inspiração e todo mundo que me conhece sabe que não é o objetivo, eu não tenho isso comigo, essa vaidade, eu sou o cara. Não, mas se tem uma coisa que eu sempre zelei foi pela família, porque esse padrão, quando eu falei lá atrás sobre validação, essas coisas, eu não tive. E eu então descobri na minha vida, especialmente com a vinda de Cristo para mim, não é, entrando na minha vida, eu consegui transformar meus sentimentos, renovar alguns outros, para hoje poder ser aí inspiração para o meu filho, para minha filha, ter esse nível de pregação viva para eles, sabe? Então, é isso que nós Esse é o caminho, né? Está acabando o programa já, rápido demais, mas assim, esse é o caminho, né, Alisson? Esse é o caminho, esse é o caminho. Só agradecer ao João Pedro, então. Tetê, João Pedro, obrigado, viu? Tetê, teu apelido dele. João Pedrão, valeu, filho. Obrigado, viu? Beijo para você, Deus te abençoe. Te amo. Parabéns, João. Dá um beijo Parabéns, na Duda, João. viu? Pode deixar. Alisson, olha só, falamos aí, então, essa sua câmera 4 aqui, pra você fazer a sua consideração final pro pessoal de casa aí, principalmente até os casados. Dicas, né? Sugestão para os maridos, para os namorados também, mas vai para os maridos, né? Maridos de forma especial. Você deve conquistar a sua esposa todos os dias. Todos os dias é um dia de conquista, né? A conquista da sua esposa não terminou no dia que vocês casaram, né? Até aqui no programa eu vi o pastor Capuchinho falando, né? Que quando o marido fala, não, já está conquistado, ele fala, então você está perdendo. Então, é todos os dias. Então, procure se importar. Como diz a pastora Isa, se importe com ela, né? Demonstre cuidado com ela. Todos os dias, aquilo leva a se sentir mais amada, mais confiante de estar ao seu lado, sabendo que você está sendo guiado pelo Senhor para cuidar dela, né? E cumprir o papel que Deus te colocou, né? E para os jovens que têm dificuldade ainda de demonstrar carinho, emoção, demonstrar esse lado apaixonado e romântico, sejam corajosos, homens. Sejam corajosos, não tenham medo. Não tenham medo da renúncia, não tenham medo da negação, né? Sejam corajosos, se disponham, se abram. Deus levará vocês a um lugar diferente, a um patamar mais elevado de relacionamento e poderão desfrutar daquilo que Deus tem para vocês. Amém. Deixa eu só fazer uma menção honrosa, que ali atrás da câmera, aqui dentro do estúdio, está a Renata, esposa do pastor Alisson, está aqui, ó. E eu vi ela ali, ó, anotando tudo que você falou, viu, meu amigo? Ela anotou tudo sobre romantismo. Então, glória a Deus que seu trabalho, a partir de agora, ele é dobrado. Aleluia. É isso Glória aí. a Deus. Alisson, obrigado pela riquíssima participação também. Foi bênção, foi muito gostoso o papo aí. Filipão, Eu que agradeço. fazer o programa com você fica fácil demais. Valeu muito, muito mesmo. Vamos para um próximo? Ou não? Te agradeço muito e parabéns pela educação dos seus filhos, pela família que você tem. Amém, uma honra. E fica aqui, meus queridos homens aí do Brasil, não tenha vergonha de demonstrar os seus sentimentos, não é só para conquista, é um estilo de vida. Você será mais feliz, sua esposa, namorada, parceira será muito mais feliz e os seus filhos serão emocionalmente saudáveis. Amém. Valeu, beijo para todo mundo e até o nosso próximo Agora é com Eles. Valeu!